Vamos conversar com o senador Marcos Rogério, integrante da CPI da pandemia, que faz a gentileza, nesse fechamento de semana, de separar um tempinho na agenda para conversar com a gente. Senador, Mona Lisa falando, me ouve bem? Boa noite a você, Mona Lisa, a todos da bancada, te ouço perfeitamente. Muito bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Senador, nesses dias de CPI, a gente vê ali a atuação do senhor. Até no começo, essa atuação não era tão evidente assim, né? Como a principal voz de defesa do governo. Essa voz a gente esperava que viesse do senador Ciro Nogueira, mas foi conquistada pelo senhor. É uma percepção minha, absolutamente só minha. Fique à vontade de discordar se o senhor quiser na hora da resposta. Mas hoje, vendo a declaração do presidente Bolsonaro, na verdade, o retrospecto, né? Nós acabamos de colocar aqui no Expresso CNN uma declaração do comecinho ali de maio e as últimas de ontem e de hoje. O presidente Bolsonaro foi direto no ataque à manutenção da democracia. Democracia essa que legitimou, inclusive, a eleição do senhor. Eu quero saber, como defensor do governo, como o senhor se sente? Mona Lisa, o que eu vejo assim, as pessoas tentando decodificar o presidente Bolsonaro, talvez imaginando outra pessoa. Para entender o presidente Bolsonaro, é preciso olhar para o que ele fala pensando no Bolsonaro. No Bolsonaro que os brasileiros conhecem, de longa data, de longos tempos. O Bolsonaro não é um presidente que surgiu agora e que essa versão é uma versão nova que ninguém conhecia. O jeito Bolsonaro de ser é conhecido desde antes. Agora, é alguém que defende a Constituição Federal, é alguém que até hoje nós não temos nenhuma evidência de que ele tenha feito ou tenha a intenção de fazer ou de tomar qualquer iniciativa que represente uma ruptura, com aquilo que está estabelecido na Constituição Federal. Assim, agora, muitas das vezes são falas que, se não tiver esse filtro da consideração de quem é Bolsonaro e como ele se expressa, pode ter uma leitura diferente. Mas eu não vejo nele, em nenhum momento, qualquer disposição, qualquer tipo de ameaça à democracia, à ordem constitucional. Pelo contrário, vejo ele sempre reafirmando isso. Sim, senador, é que nós estamos falando do principal líder da nação, né? É o presidente de todos nós, né? O presidente Bolsonaro é o presidente de todos os brasileiros, dos 210, 220 milhões de brasileiros. Sim. O senhor se sente confortável, eu reitero a pergunta, de ver as declarações, por exemplo, as de hoje, os xingamentos, aquela reiteração, ameaças constantes à manutenção do sistema democrático? O senhor se sente confortável ou desconfortável como parlamentar? Mona Lisa, isso é indiferente para mim. Eu conheço o presidente Bolsonaro do tempo que ele era deputado federal, e assim, os brasileiros já o conheciam e o conhecem. Se você perguntar se eu faria dessa forma, se eu falaria, se eu usaria esse tipo de expressão, não. Porque não faz parte do meu vocabulário, não faz parte da minha linguagem. Agora, ele sempre foi assim, desde quando era deputado federal. E veja, talvez tenha sido eleito presidente da República justamente por essa autenticidade, por falar o que pensa, como pensa, ou às vezes falar até sem pensar algumas coisas. Mas é o jeito do presidente Bolsonaro. Ninguém vai transformar o presidente Bolsonaro num personagem polido de uma hora para outra. Talvez, e aqueles que gostam dele, que consideram ele, que votaram nele, não vou dizer todos, mas porque houve muito voto nele em razão da aversão, da rejeição ao PT, não foi um voto simplesmente porque queria escolhê-lo, e não queria o PT no governo naquele momento. Com exceção desses, muitos são bolsonaristas justamente por gostar desse estilo. Agora, se você disser, você concorda com certas expressões? Obviamente que não. Sim, mas o senhor acompanhou, o recado do presidente do Congresso Nacional em relação a qualquer um que atenta numa manifestação, seja o que for, a manutenção da democracia brasileira. Perfeito. Se torna inimigo. E depois também a gente viu a reação aí do TSE em relação ao crime de responsabilidade.
Eu vi a declaração do presidente Rodrigo Pacheco. Aliás, o presidente Rodrigo Pacheco sempre muito sereno, né? Vocês até citaram aí o mineirês, né? O estilo mineiro. Mineirada. Ele é um conciliador. Ele é um conciliador, além de um grande jurista, é um político habilidoso, né? E agiu dentro do papel institucional que cabe ao presidente do Congresso Nacional, mas reafirmando a confiança dele na democracia e na defesa, né, dessas garantias constitucionais. Mas eu repito, eu não vejo nas falas do presidente Bolsonaro qualquer ameaça, seja à democracia ou à ordem democrática, ao Estado de Direito, né? Essa defesa que ele faz do voto auditável é uma coisa antiga. Eu defendo, né, que nós tenhamos mecanismo que aumente o índice de confiança. Veja, eu não faço acusações de que o sistema tenha sido fraudado ou não, mas quanto mais confiança você atribuir a um sistema, melhor. É um princípio que deve nortear, né, especialmente um processo de escolha, né? O voto é um direito, é uma garantia do cidadão, mas ele precisa ter, né, exercer isso com absoluta confiança. Dizer que todos confiam? Não. Muita gente discorda desse sistema. O que a gente tem que fazer é encontrar um meio, né, que permita, né, você ter a segurança do voto, né, a manutenção do voto secreto, sem exposição, mas, ao mesmo tempo, essa segurança que ofereça confiança a todos os brasileiros. Senador, o nosso time de analistas, claro, participa da entrevista. Renata Agostini, por favor, chega na conversa. Renata. Senador, boa noite. O senhor falava agora sobre o perfil do presidente Jair Bolsonaro, inclusive fazendo uma ligação. Na visão do senhor, isso deve ter contribuído para que o presidente Jair Bolsonaro fosse eleito presidente. Gostaria de ouvi-lo sobre os últimos números que nós vimos nas pesquisas. A gente tem nesse momento o presidente com uma rejeição ali recorde, segundo a pesquisa da Datafolha, bateu 51%. E a pesquisa que saiu hoje mostra uma rejeição muito alta ao presidente, 59%. O que explica essa rejeição da população nesse momento? Renata, primeiro que assim, eu sou um pouco cético com pesquisas no Brasil já há algum tempo. E isso aqui não é coisa de alguém que seja ligado a Bolsonaro, não. Se eu fosse olhar a pesquisa, eu não seria senador da República hoje, Bolsonaro não seria presidente da República e outros não seriam governadores Brasil afora. Então, eu primeiro parto de um pressuposto que não atribuo confiança 100% no que as pesquisas apresentam Brasil afora. Agora, é claro que a gente também não pode desconsiderar os cenários que nós temos. Nós estamos no meio de uma pandemia, né, onde você tem reflexos sociais, econômicos, enfim, há uma inquietação no seio da sociedade. Agora, a vacinação está acontecendo, está avançando, né, a economia começa a reagir, dá sinais de ampla recuperação. Eu acho que o cenário do agora certamente não será o cenário do final do ano e do próximo ano. Eu aposto num Brasil para do próximo ano, 2022, numa condição totalmente diferente dessa. Agora, são números que devem ser avaliados dentro do contexto atual. Sim, Molica, por favor, chega na conversa também, Molica. Senador, com todas as vênias, primeiro eu queria fazer uma correção. O Datafolha, estou aqui com a pesquisa do Datafolha, às vésperas da eleição, indicando a vitória do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Então, isso é um ponto que é importante, né, de ser ressaltado. Agora, o senhor fala na necessidade de se olhar o passado do presidente Jair Bolsonaro. Bem, quando ele era deputado federal, ele defendeu a tortura, ele defendeu a ditadura, lamentou que a ditadura não tivesse matado mais pessoas. Da tribuna da Câmara, ele elogiou o fechamento do Congresso e da Suprema Corte por parte do Hugo Chávez, elogiou o autogolpe do Fujimori no Peru. Não é motivo para se ficar preocupado, não, senador? Olha, Molica, eu respeito a opinião das pessoas. Agora, eu respeito, acima de tudo, a decisão do eleitor. O eleitor, conhecendo ele, votou nele. Eu nunca vi nenhum ato dele que reforçasse a ideia, né, de antidemocrático, de ruptura constitucional. Nunca vi isso como deputado federal e nunca vi isso
na condição de presidente da República, né? Frases, falas aqui ou acolá, né? Às vezes retiradas de contexto, tentam passar essa mensagem. Mas eu nunca vi um ato dele que representasse qualquer ameaça, né, à ordem constitucional. Aliás, o Brasil é um país com instituições sólidas, né? Não é uma posição unilateral que vai determinar o rompimento desse status que é tão caro para o Brasil. Todos nós defendemos, né, a democracia, defendemos as liberdades, defendemos as instituições, inclusive o presidente da República. Agora, ao longo da trajetória política dele, ele teve posições. Essas posições, Mônica, são posições conhecidas, né? Não são posições do agora. O brasileiro já conhece ele, sabe o que ele pensa, o que disse, como disse, né? E foi às urnas e votou nesse Bolsonaro. Talvez muitas pessoas agora queiram transformar aquele Bolsonaro que foi levado para as urnas num Bolsonaro polidinho. Não vai dar certo. Ele vai continuar sendo Bolsonaro. O senador, só para deixar claro, o senhor não se refere a frases tiradas de contexto, essas frases recentes em relação às eleições, né? Porque o presidente tem sido claro e a reprodução tem sido mais claro ainda, né? O presidente tem dito, se não tiver mudança, não tem eleição. Não, Mona Lisa, eu acho que essa frase está fora de contexto. Mas se o senhor quiser, eu repito as frases para o senhor nos últimos dias. Estão todas aqui. Deixa eu fazer aqui. Porque, assim, você tem que entender o nascedouro dessa frase, né? O que ele tem dito é que se o Congresso Nacional aprovar o voto auditável, vai ter voto auditável, né? E se assim, alguém se insurgir contra a decisão do Congresso Nacional com relação ao voto auditável, aí ele fala, então não vai ter eleição, é porque não querem que tenha eleição. Obviamente que isso é uma força de expressão, mas não há qualquer movimento, qualquer condição para que se impeça aquilo que está dentro da Constituição. Acima de tudo, né, o presidente da República, o Congresso Nacional, né, são defensores da Constituição. Né? São frases, são falas, mas a frase original, a matriz dessa afirmação dele é justamente essa em relação ao voto auditável. Nós tivemos em 2002, a primeira vez que nós tivemos votação, ainda acho que foi em 2002, depois em 2009 nós tivemos novamente uma legislação tratando, né, do voto auditável. O Supremo Tribunal Federal se manifestou naquele momento condenando essa possibilidade ao argumento de que isso poderia expor, né, o segredo do voto. É claro que você não pode criar um sistema que vá revelar o voto, identificar o voto. Qualquer sistema de voto auditável, né, ele tem que passar por um critério tecnológico que não exponha o voto. Você não vai colocar lá, olha, Marcos Rogério, sessão tal, cidade tal, sessão tal, né, voto em quem? Obviamente que não é isso. O voto, ele deve continuar sendo secreto. Apenas você tem que ter um mecanismo de auditagem. Não é inconstitucional a auditagem do voto. Não é inconstitucional o voto impresso. O que é inconstitucional é a revelação do voto, é a identificação do voto. Esse cuidado, o legislador e quem vai depois operacionalizar o sistema tem que ter. Qualquer movimento em direção diferente a isso, obviamente que terá questionamentos quanto à constitucionalidade. Yuri Pita, por favor, chega na conversa também, Yuri. Obrigado, Mona. Boa noite, senador. Bom, deixar um cumprimento atrasado aqui para o seu aniversário na quarta-feira. É verdade, parabéns, senador. Muito obrigado, 4.3 chegou. É isso. Bom, senador, voltando ali para falar um pouquinho da CPI, na sessão de ontem, o seu colega não só de CPI, mas de base governista, o senador Ciro Nogueira, chegou num determinado momento, logo no início de uma fala que ele fez no início da sessão, dizendo que se paga um preço muito alto também por ser aliado do governo. Falando ali num contexto do que estava acontecendo, da tensão que se foi vista desde a quarta-feira. O senhor já se disse aí cético em relação às pesquisas, mas a pesquisa do Datafolha, a pesquisa XP e PESP, tem demonstrado que a CPI tem causado uma trinca na imagem do governo em relação à corrupção. Pergunto ao senhor, a base governista não está conseguindo defender o governo, não está sendo... o que está faltando na estratégia de defesa da base do governo para conseguir evitar que o governo fique
maculado nesse que é um discurso importante para o governo, para o presidente Jair Bolsonaro, de que seria livre de corrupção. A oposição está conseguindo ganhar a narrativa da corrupção na CPI, senador? Ô Yuri, essa pergunta é fácil de responder. É só mostrar onde é que está a corrupção. Qual o valor até agora? Os acusadores da CPI, eles são bons em narrativas, mas em apresentar fatos e evidências, não. Só se buscar nos governos Lula e Dilma. Aí tem muita corrupção. Mas nesse governo, dos processos que eles apontaram até agora, nós não temos um centavo de real envolvido. Um centavo. Num dos casos, nós estaríamos diante do clássico caso da teoria do crime impossível. Porque você tem alguém que diz que está negociando em nome de uma empresa em que ele não tem nenhum vínculo formal, uma empresa que estaria oferecendo vacina, mas que não tem vacina, que representaria uma farmacêutica, mas que não tem carta de representação. Logo, é o crime impossível. Mas disseram lá que tinha corrupção. Não tinha. Não houve o pagamento de um só centavo de real. Sem dizer, na ausência de condições para o crime. Nas fases do crime, no intercrimes, você tem a fase que é punível. Nesse caso, você não encontra. Nessa questão da Covaxin, a história dos invoices, né, da nota, que falaram tanto hoje, o depoimento de hoje foi um depoimento importante, porque ele desmonta a narrativa da oposição. Eu questionei a ele objetivamente hoje. Houve resistência por parte da representante da empresa em corrigir os erros formais? Ele, de jeito nenhum. Quando notificada, já sabia que estava errada e queria fazer a correção. Então, até agora, a oposição não conseguiu demonstrar um crime de corrupção no governo Bolsonaro no tocante a essa questão das vacinas. Mas no depoimento de hoje, senador, desculpa interrompê-lo, mas no depoimento de hoje, o servidor, ele não é um servidor, o consultor técnico foi muito enfático. É o servidor da OPAS. Isso, no que o senhor perguntou, o senador Jorginho perguntou, que ele viu a invoice no dia 18, o senhor estava ali, o senhor perguntou mais de uma vez, alegando que essa invoice só poderia ter chegado no dia 22, de que não teria chegado no dia 18 e com isso, os irmãos Miranda não poderiam ter levado a primeira invoice ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro no dia 20. Mas esse servidor corroborou a versão de Luiz Ricardo Miranda de que a invoice chegou até o dia 18. Isso não dá força para o discurso, para a história que foi contada pelo servidor Luiz Ricardo Miranda e agora pelo técnico William Santana de que essa invoice entrou no Ministério no dia 18 de março? Olha, Yuri, eu fiz questão de perguntar diversas vezes sobre esse ponto, porque esse é um ponto que está correlacionado a uma outra situação, que é a da acusação de prevaricação no caso do presidente. Embora, mesmo que tivesse apresentado esse documento, não acho que tenha havido qualquer hipótese de prevaricação ao presidente naquele caso, porque ele não o ministro da Saúde é que responde, obviamente, por essa questão. Mas, para além disso, fiz questão de questioná-lo, porque nós tínhamos ali dois documentos. Nós tínhamos lá um metadados e nós tínhamos um laudo apresentado pela defesa da própria empresa à CPI. Então, diante daquele documento que mostrava que o Dropbox não havia sido modificado e um outro documento de metadados dizendo que, olha, esse documento só foi produzido no dia 19. Bom, se foi produzido no dia 19, como é que poderia ter visto no dia 18? E olha que não é uma afirmação que eu estou fazendo, era um questionamento que eu estava fazendo a ele, se realmente ele tinha certeza que tinha visto esse documento, porque o documento dizendo que ele teria sido produzido no dia 19, estava ali. Ele responde afirmativamente, mas antes dele responder afirmativamente, ele consulta a advogada. Então, esse ponto é um ponto que nós vamos ter que buscar um pouquinho mais, através dos elementos de checagem que a gente tem. Quem sabe a Polícia Federal possa nos trazer essa informação. Mas esse não é o ponto central. Isso aí é apenas em relação se levar ou não ao presidente da República o invoice. A questão é pagamento antecipado. Ele disse, de maneira nenhuma, quando falamos com a empresa, de imediato disseram que ia corrigir porque já tinham identificado o erro. Com relação ao seguro e a questão do frete, que foi embutido ali e afrontava o contrato, da mesma forma, olha, quando falamos, não opuseram qualquer dificuldade, disseram que ia corrigir. Perguntei, da notificação à correção, quanto tempo? Ele falou 24 horas.
Então, a narrativa da oposição de que há suspeita, há crime aqui ou acolá, não se sustenta de pé diante das evidências. A gente precisa olhar para o conteúdo, né, considerando o processo e não as narrativas que são criadas. Senador, para terminar, uma evidência. A gente acabou de ver aí a artilharia pesada do presidente Bolsonaro contra o ministro Barroso, chamando de imbecil, de idiota, porque a mesma artilharia ainda não surgiu para o deputado Luiz Miranda, que também colocou o presidente numa situação absolutamente desconfortável depois daquele encontro no Palácio da Alvorada. Mona Lisa, eu sou da ideia o seguinte, que assim, não tem que sair atirando contra quem quer que seja. E se realmente o Luiz Miranda levou, né, ao conhecimento do presidente Bolsonaro essa informação com a intenção de alertá-lo, né, e pelo que já foi dito, inclusive pelo Palácio, tomando conhecimento, pediu ao então ministro, o ministro Pazuello, que tomasse providências, né, eu acho que a gente tem que presumir. Na administração pública, quando você recebe informação, você tem a obrigação de levar em consideração, nem que seja para determinar que se cheque. Agora, teria que ter feito outra operação, mandar para a Polícia Federal, criar uma situação diferente? Eu acho que não. Porque se ele tivesse feito isso lá atrás e, ao final, se dissesse, não tinha nada, iam dizer que o presidente estava trabalhando para obstruir, impedir a aquisição de vacinas. Eu acho que, assim, não é o caso de sair atirando contra quem, de repente, tenha alertado sobre determinadas suspeitas. O que tem que fazer é checar, é investigar, é verificar se isso aconteceu ou não. A partir daí, né, se houve uma falsa denúncia e de forma maldosa, de forma intencional, aí cabe as providências no sentido de encaminhar o caso para providências da própria Câmara dos Deputados. Mas não acho que é hora para fazer ataques a quem quer que seja.